Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar com simplificação de frações. Tá? Na realidade, o objetivo desse vídeo é que você entenda como simplificar uma fração. Ok? Então vamos lá. Aqui eu coloquei 6 exemplos que nós vamos simplificá-los, né, no decorrer do vídeo. Tá? Então vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é 2 quartos. Tá? Então, qual que é a técnica de simplificar? É o seguinte, você vai ter que pensar no número. E esse número, né, tem que ser capaz de dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo e tem que ser o mesmo número. Né? E a resposta dessas divisões dá um número exato. Tá? O que é um número exato? O número exato é quando você vai realizar a divisão e o resto vai dar zero no final. Tá? Então, por exemplo, que número aqui que eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo que vai dar uma divisão exata? Tá? Vamos pensar no 1. Tá? Eu consigo dividir tanto em cima quanto embaixo pelo valor 1, ok? Só que, vamos pensar um pouquinho, se eu pegar o 2 e dividir por 1, vai continuar sendo 2. Se eu pegar o 4 e dividir por 1, vai continuar sendo 4. Então, nós não utilizamos o 1 para realizar as divisões, ou mesmo para simplificar frações. Você sempre vai começar com o número 2. Tá? Então, no caso aqui, eu vou tentar dividir por 2 em cima e tentar dividir por 2 embaixo. Veja que tem que ser o mesmo número. Então, 2 dividido por 2, resultado é 1. E 4 dividido por 2, resultado é 2. Então, veja que me deu números exatos. Ok? Se deu um número exato, então eu posso simplificar por 2, né? Ou dividir em cima e embaixo por 2, que é a mesma coisa. Ok? Então, eu cheguei na simplificação da fração 2 quartos, que deu meio, ok? E esta fração aqui eu não consigo mais simplificar. Tá? Se eu não consigo mais simplificar, o nome desta fração é fração irredutível, que eu não consigo mais simplificar. Tá. Por que que eu realizo isso? Tá? Ao dividir pelo mesmo número, né, eu mantenho a proporção matemática destas frações, ou seja, essa fração aqui é a mesma fração que aqui. Só que você reduziu, né, o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então tem a mesma quantidade matemática. Então eu vou tentar explicar para você. 2 quartos aqui, eu vou representar um desenho. Então aqui, pense que é uma pizza. Eu vou dividir essa pizza em 4 pedaços. Tá? E vou ficar com 2 pedaços dela, que é 2 quartos. Ok? Meio, vou fazer essa mesma pizza, vou dividi-la em 2, porque é o denominador que me fala quantos pedaços eu vou dividir uma pizza, por exemplo, e eu vou ficar com um pedaço dela. Então, no caso aqui, eu fiquei com a metade. Veja que as duas frações têm a mesma quantidade, que é a metade. Então, por isso que eu posso realizar a simplificação, só que tem que ser pelo mesmo número. Se você mudar os números, essa proporção não será válida e o seu método de simplificação estará incorreto. Ok? Então, vamos aqui, né, para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu vou tentar simplificar por 2, por exemplo. Então, 3 dividido por 2 dá um número exato? Não. Então, eu não posso simplificar por 2. Então, nem toda fração eu consigo simplificar por 2. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou para o próximo. O próximo é 3. Então, 3 dividido por 3, 1. E 9 dividido por 3, 3. Então, você encontrou a fração irredutível, porque é um terço, você não consegue mais simplificar. Ok? Ok, vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é o seguinte, eu tenho 10 sobre 20. Tá? Vou pensar no número aqui, vou começar com o número 2. Então, vou tentar dividir pelo 2 tanto em cima quanto embaixo. Então, 10 dividido por 2 é 5 e 20 dividido por 2 é 10. Veja que eu tenho que conseguir dividir tanto em cima quanto embaixo ao mesmo tempo. Ok? Para não demorar muito, eu sei que aqui eu consigo simplificar pelo 5. Tá? Eu posso ir tentando. Começa com 2, depois com 3, depois com 4, depois com 5. Ok? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Ok? Então essa daqui é a fração irredutível, né, de 10 sobre 20 ou 10 vinte-avos. Ok? Veja que na primeira fração eu simplifiquei por 2, ou dividi por 2. Na segunda eu dividi por 3. Na terceira eu dividi por 2 e dividi por 5.
Tá? Então não tem uma regra, né, que eu tenho que sempre simplificar por 2 ou por 3. Não, eu tenho que encontrar esse número tem que ser divisível tanto em cima quanto embaixo. Ok? Nesse caso aqui, 10 sobre 20, você poderia ter começado a simplificar por 5, depois por 2, que você cairia, né, na mesma fração. Né? Ou você poderia dividir por 10 ao mesmo tempo, que também ia chegar nesse valor. Qual que está certo? Todos estão certos. Tá? Na realidade, não importa se você está dividindo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quanto precisar. Ok? E aqui eu vou aproveitar e vou mostrar uma técnica de cancelamento quando você verificar que o numerador e o denominador tem zeros nos finais. Tá? No caso aqui no numerador tem zero no final e no denominador também. Então você pode usar essa técnica aqui para te ajudar na simplificação. Você pode cancelar um zero aqui em cima com um zero aqui embaixo. Tem que ser a mesma quantidade. Ok? Então aqui a resposta deu meio de uma forma mais rápida e objetiva. Ok? Ok, então vamos aqui para o quarto exemplo. O quarto exemplo também eu vou simplificar por 5. Tá? Então vai ficar 5 dividido por 5, 1, e 20 dividido por 5, 1/4. Ok? Ok. Vamos para o próximo. O próximo é 6 nonos. Tá? Vou começar aqui a dividir por 2. Então 6 dividido por 2 dá 3. Ok, eu consigo dividir. Mas embaixo eu consigo dividir por 2? Não, porque 9 dividido por 2 não dá um número exato. Ok? Então eu não posso simplificar por 2 essa fração. Então eu vou tentar por 3. Ok? 3 aqui e 3 aqui. 6 dividido por 3, o resultado é 2. E 9 dividido por 3, a resposta é 3. Tá? Se eu tentar simplificar essa fração aqui, eu não vou conseguir. Então essa daqui é a fração redutiva. Então vamos fazer o último exercício. O último exercício eu vou tentar aqui simplificar por 3. Ó, 3 dividido por 3 dá 1. E 5 dividido por 3 dá? Não dá. Então eu não posso simplificar por 3. Tá? Veja que qualquer outro número que eu utilizar para dividir o número de cima no numerador, o 3, por exemplo, 4, 5, 6, não vai me dar um número exato. Então esta fração não pode ser simplificada. Então a resposta dela vai ser ela mesma. Tá? Eu coloquei aqui esse último exemplo para mostrar para vocês que nem toda fração eu consigo simplificar. Ok? E para finalizar, vou dar uma dica para vocês. A dica é o seguinte: toda vez que você verificar que o numerador e o denominador, né, são números pares, você vai conseguir dividir por 2. Tá? Essa é a única regra da simplificação. Quando o numerador e o denominador for par, você vai conseguir dividir por 2. Do restante, não tem uma regra específica. Tá? Então você vai ter que tentar encontrar o número para simplificar. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.